E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma edição do 6x1 Responde, aquele quadro em que vocês fazem perguntas, eu as respondo no vídeo, você vem aqui nos comentários e deixa uma outra pergunta para que eu responda na próxima edição, e assim a gente vai se retroalimentando até o fim dos tempos. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1, desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos e também fazer a sua pergunta para que eu possa responder numa próxima edição. Esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1 também. Não é porque não tá tendo o jogo do Cruzeiro que não tem boas opções de aposta lá na Betfair, tá? Aqui no futebol brasileiro, futebol internacional que não parou, né? Mesmo no carnaval segue se jogando futebol em diversas partes do planeta e sempre tem ali no sábado um valor de aposta grátis para todos os clientes. A Betfair sempre tem também ofertas pontuais, né, para jogos específicos, só ficar atento ali às promoções. Lembrando, hein, gente, a aposta esportiva é para se divertir, para ser feita por responsabilidade e por maiores de 18 anos, tá? Não vai achando que você vai ficar rico, que é investimento, não tem nada disso. É um jogo que você pode ganhar ou você pode perder, por isso que você tem que fazer de forma consciente e para se divertir. Começo com a pergunta aí do professor Emanuel Paiva. Você acredita que com esse time o Cruzeiro tem plenas condições de ser campeão brasileiro? Professor Emanuel, obrigado aí pela pergunta. Não temos condições de sermos campeões brasileiros nessa temporada, a menos que aconteça uma magia impressionante, que as coisas funcionem de forma espetacular, que os astros se alinhem, que todos os ventos soprem a nosso favor, para que todos os jogadores do Cruzeiro, que fizeram uma temporada patética até o momento, né? Todos os jogadores em subrendimento, que todo mundo comece a jogar no auge ou até acima do que mostrou de futebol até o momento, tá? Para mim essa é a única hipótese para o Cruzeiro ser campeão brasileiro, né? Falando do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a competição mais difícil que a gente vai disputar. Agora a gente viu até o Pedrinho recentemente falando numa entrevista lá pro Donos da Bola, né? Sobre essa questão aí de ter como objetivo vaga na Libertadores. Acho um objetivo palpável pro Cruzeiro. Acho que a gente dá para pegar sim um G4, no máximo ali um G5, G6. Acho que esse tem que ser o objetivo do Cruzeiro, até porque é um dos times que mais gasta. Só que ele falou do desejo de um título, né? E aí seriam as possibilidades mais realistas para mim: Copa do Brasil ou Copa Sul-Americana. Esses torneios, por serem mata-mata e tudo mais, se a gente estiver bem encaixadinho, eu acho mais fácil que o Cruzeiro consiga ser campeão. Até a Sul-Americana, porque tem um nível técnico um pouco mais acessível, né? A Copa do Brasil é mais difícil do que a Sul-Americana, na minha visão, tá? Então eu diria que em grau de facilidade, a Sula, depois a Copa do Brasil, por último o Brasileirão. Sinceramente, acho que ganhar o Brasileiro esse ano é muito fora de cogitação, até pelo Mineiro ridículo que a gente fez, né? Mas analisando os adversários aí, tem times mais fortes que o Cruzeiro e a gente precisa melhorar demais para poder sonhar com isso, tá? Eu acredito que o Cruzeiro vai melhorar, o Leonardo Jardim vai melhorar o time do Cruzeiro, vai acertar muita coisa, mas daí a ser campeão é muito difícil. Mas é claro, se o Cruzeiro quiser ganhar todas as competições, é a minha torcida. Se quiser ganhar todas invicto, com 100% de aproveitamento, sem sofrer nenhum gol, eu até gostaria muito também, né? Mas eu acho que realisticamente não é um objetivo muito natural, não, tá? O brasileiro é muito difícil e a gente não deu mostra nenhuma de ser um time confiável até agora. O Dedé Serra Verde pergunta: você acha que o Jonathan Jesus pode jogar como volante? Dedé, obrigado pela pergunta. Eu confesso que tenho gostado bastante da saída de bola do Jonathan, né? Ele é um jogador muito corajoso ali para iniciar, inclusive conduzindo a bola da defesa, levando ali, ultrapassando a linha de meio campo, iniciou algumas boas jogadas no Campeonato Mineiro aí, que ele teve essa sequência. Mas assim, volante, eu acho que o volante no futebol de hoje, ele tem mais atribuições, né? Ele precisa ser um cara mais dinâmico, ele precisa ser um cara com uma capacidade de passes, de viradas de jogo até maior. Para ficar num exemplo, o Wallace, ele é um volante muito bom, né? Na recuperação de bola e tudo. Mas ele tem alguma dificuldade, pelo menos demonstrou aqui no Cruzeiro, em ser esse cara que inicia a construção de jogada. E o Wallace tem alguma dificuldade para se firmar no Cruzeiro, justamente porque ele estava habituado a jogar em time ruim, né? Ele jogava na Udinese, que era um time sempre brigando contra o rebaixamento. Aqui no Cruzeiro tem uma exigência maior.
Então eu acho que talvez o Jonathan, que é zagueiro e é um zagueiro bom, promissor, né? Eu acho que adiantá-lo para a função de volante tiraria talvez o melhor dele, né? Que é a velocidade ali de recuperação, das recomposições. Ele é um zagueiro muito rápido para os padrões da posição, faz boas coberturas e eu acho que está evoluindo muito, né? Vi algumas falhas importantes do Jonathan no Campeonato Mineiro, ele não fez uma temporada espetacular até agora, mas eu estava até olhando aqui as minhas notas, né, para os jogadores do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, e o Jonathan Jesus foi ali dos jogadores que joga regularmente quem teve a melhor nota, inclusive nas minhas avaliações aí do Campeonato Estadual do Cruzeiro. Então assim, ele fez de fato um Campeonato Mineiro legal, conseguiu se firmar como uma peça útil. Não sei se ele vai ser titular do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, porque tem o Gamarra que chegou aí, a gente tem 2 zagueiros canhotos, talvez o Leonardo Jardim considere isso para montar a dupla de zaga, tá? Mas assim, gosto do Jonathan, acho que ele tem que ser zagueiro mesmo. Adiantá-lo para a função de volante criaria até um outro problema, né? Porque a gente não tem muita gente na zaga e tem bastante gente ali para jogar no meio-campo, tá? Então assim, só em último caso precisando improvisar, porque pelas características que ele mostrou até agora, eu acho que a melhor posição para aproveitarmos o Jonathan é na zaga mesmo. O Marcos Silva Santos pergunta: Caramujo, quando foi o último gol do Cruzeiro em cobrança de escanteio? E já são quantos escanteios cobrados até hoje sem sair gol? Marcos, obrigado pela pergunta. Cara, muito pertinente o questionamento. Fiz uma busca aqui, tá? Até remeter ao último gol de escanteio do Cruzeiro. Vai pensando aí, tá? Eu já vou responder, mas tem tempo, viu? O Cruzeiro não faz um gol de escanteio em cobrança direta, né? Cobrança, cabeçada, gol, desde a época do Seabra, tá? E teve um só durante a gestão do Seabra como técnico do Cruzeiro. E com o Fernando Diniz, teve um gol de escanteio, mas um escanteio indireto, né? Que o Mateuzinho cobrou, o Barreal fez o cruzamento e aí alguém cabeceou, tá? Então nós tivemos aí, no recorte que eu fiz aqui, inclusive contando com a ajuda de Caio Fábio e Pedro Torres, muito obrigado aí. Mas, gente, olha só, o último gol que o Cruzeiro marcou em cobrança de escanteio direta foi um cruzamento do Matheus Pereira, gol de cabeça do Zé Ivaldo. Cruzeiro 3, Alianza 3, aquele jogo que a gente abre 3-0 na Copa Sul-Americana e toma o empate. Isso aconteceu no dia 11 de abril e o Ronaldo ainda era o proprietário da SAF do Cruzeiro, para vocês verem o tempo que tem isso, tá? Aí seguiu, né? O Cruzeiro jogando, primeiro com o Seabra, aí sai Seabra, vem depois o Fernando Diniz. Na partida contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, 210 escanteios depois, tá? Segundo o site SofaScore, né? Que eu saí pegando ali, somando os escanteios jogo a jogo. 210 escanteios depois, na partida contra o Vasco, o Cruzeiro faz outro gol de cabeça, mais uma vez com o Zé Ivaldo, um escanteio batido pelo Mateuzinho, que recua para o Barreal cruza e o Zé Ivaldo marca de cabeça. Esse jogo contra o Vasco foi no dia 29 de setembro de 2024, tá? De lá para cá, nós tivemos aí mais 144 escanteios cobrados pelo time do Cruzeiro, considerando apenas jogos oficiais, tá? Não contei aqui os jogos contra São Paulo e Atlético Mineiro lá na Copa Mickey lá, tá? Considerando só jogos oficiais, nós tivemos aí mais 144 escanteios e nada de gol. Então, resumindo, tá? Só aí em jogos oficiais, 59 partidas e o Cruzeiro tá com um aproveitamento de um gol talvez a cada 354 escanteios, né? Pegando esse recorte aí, tá? 354, nós fizemos esses 2 gols. Esse de cobrança direta, né? O Matheus Pereira cruzando gol do Zé Ivaldo e esse outro de cobrança indireta, né? De escanteio curto, que o Barreal cruzou para outro gol do Zezinho Favo de Mel, tá? Convenhamos que é um desempenho horroroso, o Cruzeiro precisa trabalhar muito mais, né, e muito melhor nessas questões de bola parada, de escanteios, de faltas laterais, de faltas diretas para o gol também, mas mais uma vez agradecer pela pergunta aí, deu um trabalhinho para pesquisa, mas eu achei espetacular, cara, e assim, é bizarro como a gente é ruim nesse fundamento, né? Ah, o Matheus Pereira, não é só o Matheus Pereira. Matheus Pereira, teve Barreal, teve o William, teve Matheus Henrique, vários jogadores do Cruzeiro, o principal cobrador é o Matheus Pereira mesmo, eu acho que é quem tem que trabalhar mais, mas os outros jogadores também, a gente precisa ter melhores alternativas, né? Tem que treinar mais, trabalhar melhor isso aí, porque bola parada é ensaio, bola parada é treino, é organização, a gente vê clubes rentabilizando tão bem a bola parada ao redor do mundo e o Cruzeiro faz um trabalho tão ruim com isso.
Espero que com o Leonardo Jardim melhore. O Ed Renner pergunta: você poderia atualizar sobre o estádio que o Cruzeiro estava querendo comprar para o time sub-20 e feminino? Ed Renner, obrigado aí pela pergunta. Acho que você está falando da Arena Gregorão, lá em Contagem, né? Que teve essa especulação aí do Cruzeiro interessado em adquirir o estádio para mandar as partidas ali da base e também do futebol feminino. Cara, não teve nenhuma novidade aí nos últimos meses, tá? Esse rumor apareceu com mais força durante dezembro do ano passado, né? Teve algumas notícias. Depois, a última vez que eu lembro de ter falado sobre isso com o Samuel Venâncio, inclusive, ele disse que acho que os proprietários lá da Arena Gregorão não estavam muito dispostos a vender o terreno, tá? Então a situação não avançou até o momento, né? Até o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Então eu diria que nesse momento não há novidades. O Cruzeiro tinha de fato interesse, chegou a manifestar isso de forma clara, mas é aquele negócio, né, gente? Se o dono não quer vender, ou você precisa pagar mais até do que o valor de mercado, ou você simplesmente não compra, tem que procurar outras opções. Acho que o Cruzeiro não tem que fazer loucura. Isso não é prioridade, né? A gente precisa resolver outras situações, especialmente do futebol masculino. Mas se pudesse ter, né, um local ali, a Arena Gregorão é em Contagem, mas é bem próximo, inclusive, da Toca da Raposa, né, do centro de treinamento. Então acho que se fosse possível ter essa situação aí seria legal, né? Ter um espaço específico para a base, para o time feminino e eventualmente até, né, ser um estádio pequeno para um jogo de campeonato mineiro, que talvez tenha uma expectativa de público baixa, sei lá, tá? Mas nesse momento não tem novidade. O Zé dos Anjos faz um desabafo. Eu já perdi a paciência com o Cássio. Dito isso, o que acha do Maílson ex-Sport para goleiro? O contrato tá terminando na Arábia e acha um baita goleiro. Zé dos Anjos, obrigado pela pergunta. Eu até falei do Maílson recentemente também numa live aí do canal 6x1, né? Quando apareceu ali aquele papo que o Cruzeiro buscaria um outro goleiro, chegaram a falar no Gabriel Vasconcelos que tá no Vitória. Eu até falei, se o Cruzeiro quiser trazer um goleiro, eu acho que o nome para buscar é o Maílson mesmo, né? Ele tá com 28 anos, jogando lá no Al Tawon da Arábia Saudita. Na atual temporada ele jogou 28 vezes pelo Al Tawon, tomou 32 gols, somando aí todas as competições. E no Campeonato Saudita, ele jogou 16 partidas, está com uma média inferior a um gol sofrido por jogo, tendo defendido aí 80% das finalizações realizadas a seu gol. E particularmente eu não comecei a achar o Maílson um bom goleiro lá na Arábia, né? Inclusive a primeira temporada dele na Arábia foi parece que um pouquinho abaixo, pelo que a gente acompanha de estatística. Depois a segunda foi melhor e essa terceira temporada tá sendo muito boa, mas ele já era um bom goleiro no Sport, né? Tanto que o Sport cai no Campeonato Brasileiro de 2021, por exemplo, e o Maílson foi um dos melhores goleiros do Brasileirão, né? O percentual de defesas dele foi absurdo. O Sport teve uma defesa que tomou em média um gol por partida e o Maílson era o principal nome ali. Era um time frágil, mas que tinha um goleiro muito bom. Depois ele estava jogando, fazendo uma excelente Série B pelo Sport, quando foi vendido ali para o Al Tawon, foi jogar lá na Arábia. Então assim, após 3 anos de Arábia, como que estaria a disponibilidade desse jogador para voltar para o Brasil? Eu até vi uma matéria dele na ESPN, que ele deu uma entrevista dizendo que não fecharia as portas para um retorno ao futebol brasileiro, falando claramente que ele priorizou, né, a parte financeira para ir jogar na Arábia Saudita, e convenhamos que ele está certíssimo, né? Mas assim, ele até recusou algumas propostas de clube brasileiro na época para jogar na Arábia. Agora, talvez se aparece uma boa proposta, a gente sabe que o Cruzeiro é um dos times que tem bala na agulha, né? Graças ao Pedro Lourenço, teria condição de propor talvez um contrato até melhor do que ele ganha na Arábia, não sei exatamente quanto é, mas não era um goleiro famoso, né, quando foi jogar lá no futebol saudita. Talvez seria um nome interessante para o Cruzeiro, tá? 28 anos, o Cássio é bem mais velho, né, 37, acho que os melhores anos do Maílson estão pela frente aí, eu considero ele muito bom goleiro, né, inclusive muita envergadura, 1,97 m, tem o Dida como grande ídolo, inclusive. Se viesse para o Cruzeiro, eu acho que seria uma boa opção, mas eu não sei até que ponto seria viável do ponto de vista financeiro, se ele toparia vir para o Cruzeiro, talvez chegando num status de reserva, né? Talvez o cara já fale, não, lá tem o Cássio, eu não vou caçar confusão, não vou querer banco de reservas, porque ele estava jogando no Sport, foi para a Arábia, titular em todo o período, então é um goleiro que está acostumado a jogar, mas que é bom goleiro, ele é bom goleiro. Se ele se adaptaria ao Cruzeiro ou não, porra, eu acho que quem se adapta na Arábia Saudita se adapta em qualquer lugar. O Ivan G pergunta: fala, Emerson, qual o jogador em atividade que já jogou pelo Cruzeiro que você queria ver jogando pelo clube de novo em nova passagem? Ivan, obrigado pela pergunta. Cara, eu vou citar 2 nomes aqui, tá? Um jogador pela parte técnica e outro até pela parte comportamental, embora eu acho que tecnicamente ele também poderia acrescentar.
O primeiro deles é o Arrascaeta. Acho que o Arrascaeta foi o último jogador que teve uma passagem realmente brilhante pelo Cruzeiro e saiu daqui como um grande jogador, né? Se a gente pegar os seus pares que foram campeões da Copa do Brasil com ele ali em 17 e 18, a maioria saiu do Cruzeiro de forma horrorosa, né? Brigado ou com rebaixamento, enfim. Mas assim, o Arrascaeta é um nome que eu gostaria de ver de volta ao Cruzeiro. E pela questão assim da simbologia, né? Eu gostaria de ver um dia no futuro o Thiago jogando no Cruzeiro. O Thiago, Igor Thiago, centroavante, que atualmente está no Brentford da Inglaterra, inclusive sofrendo muito com lesões, né? Ele já teve aí 2 lesões graves desde que foi jogar lá na Inglaterra. Torço muito para que ele consiga se recuperar, se firmar lá no futebol inglês, tá? Mas assim, o Thiago é um cara que já comentou, né, de episódios aí que ele teve problemas ali relacionados à saúde mental no Cruzeiro. A torcida cobrava de forma absurda desse cara. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente tinha Rafael Sobis e Marcelo Moreno no elenco e a porrada normalmente era no Thiago, né? Um moleque que estava entrando ali, quebrando o galho, fez um gol muito importante ali pra gente não ser rebaixado naquela partida contra o Londrina, lá na Série B de 2021. É um cara que tinha todos os motivos para ter rancor do Cruzeiro e tudo mais, e ele fala muito bem do Cruzeiro até hoje, né? Agradece muito o período, diz que foi muito feliz no clube e tudo mais. Então assim, eu gostaria de um dia ver o Thiago jogando no Cruzeiro num nível mais alto e de certa forma conseguindo, né, retribuir e receber um pouco mais de carinho da torcida do Cruzeiro também, porque a torcida do Cruzeiro, quando o cara tá bem, quando o cara joga, pô, a torcida do Cruzeiro ela é muito foda, sabe? E acho que se o Thiago tivesse ficado em 2022, ele teria metido gol pra cacete ali, sendo uma alternativa ao Edu, né, que o Edu fez muito gol, mas o Edu tinha problemas físicos. Se o Thiago fica ali, eu acho que ele ia meter muito gol, sairia daqui por muito mais grana, sabe? Assim, todo mundo teria saído ganhando, mas a gestão do Ronaldo acho que se precipitou ali. O pessoal tava desesperado por dinheiro, acabou vendendo ele por uma proposta muito baixa, né, lá pro Ludogorets da Bulgária. Então eu gostaria de ver esses dois atletas aí. Eu imagino que muita gente vai responder Fábio para essa pergunta, tá? Então eu deixo até para vocês aí. Entendo totalmente quem quer o Fábio de volta, pelas falhas que Cássio e Léo Aragão cometeram nessa temporada e também pelo Fábio ser um ídolo do clube. Acho que ninguém questiona isso, tá? Mas respondam aí, por favor. Talvez tenha outros nomes aí. Eu gosto do Kaká, zagueiro, eu gosto do Ederson, volante, que tá lá na Atalanta. Eu gosto de muita gente que passou pelo Cruzeiro aí nos últimos anos, tá? Mas se tivesse que pontuar aí a Rasca e depois o Thiago. O Coyote BJ pergunta: se você fosse o técnico do Cruzeiro, qual seria a sua principal estratégia para gestão de grupo e conflitos? Seu estilo seria meio Paizão ou meio Muricy Ramalho? Coyote, obrigado pela pergunta. Assim, eu não sei se você tá ligado, mas o Muricy Ramalho, ele tem aquele jeitão, turrão dele ali, mas era normalmente pra imprensa. Aquilo ali é o personagem dele, tá? Porque internamente ele faz essa linha um pouco mais paizão também com os atletas, né? Ele cobra muito, sempre foi assim, mas ele era um cara que também, digamos assim, sabia, né, tratar, lidar com os atletas ali. Mas, cara, eu seria insuportável, tá? Eu sou uma pessoa muito chata, vocês que acompanham o canal sabem disso. Eu acho que eu seria um cara extremamente exigente, reclamão, ia encher o saco de jogador, ia falar: vocês não valem nada, vocês são uns mascarados, vocês não jogam porra nenhuma, não sei o quê, vocês não merecem o que ganham. Eu seria um cara, sabe quando o pessoal fala assim, ó, fulano perdeu o vestiário? Eu não teria vestiário nenhum, cara. Assim, eu seria o gestor mais insuportável. Eu seria o cara que quando o técnico é contratado, os jogadores pedem pra sair, falar: ah, não, esse cara é chato pra cara. Assim, eu seria esse nível de exigência aí, uma coisa meio Pep Guardiola, né? Dizem que o Guardiola é um treinador extremamente exigente, seria exigente como Guardiola, faria pré-temporadas como Maurício Pochettino. Dizem que é a pior pré-temporada do mundo, que ele esfola os caras na parte física para que os caras consigam suportar a temporada depois. Eu seria a soma de todos assim os treinadores mais pau no cu, mais cretinos que você puder imaginar. Assim, cretino dentro de um ponto de vista legal, tá, gente? Cretino de cobrança, de ser chato e não sei o quê. Não de cometer crimes, como a gente tem alguns aí. Mas eu seria exatamente esse combo, assim, um treinador bastante insuportável. Eu ia reclamar de arbitragem, ia pedir contratação, tipo o Sampaoli. Nossa, eu ia ser chato pra caralho. Eu acho que eu ia ser um treinador, um purgante, cara. Eu não ia durar em clube nenhum. E o Giliar Júnior pergunta: se você não fosse cruzeirense, qual clube você torceria em cada estado do Brasil? Aí ele fala São Paulo, Rio,
Rio e Rio Grande do Sul. Giliar, obrigado pela pergunta. É muito complicado você responder um negócio assim, né? Pô, se você não tivesse nascido em outro lugar, pô, minha percepção de mundo seria totalmente diferente, né? Mas assim, eu acho que os clubes que eu tenho maior ou menor afinidade tem muito a ver, inclusive, com o fato de ser torcedor do Cruzeiro, né? Por exemplo, a gente aqui, cruzeirense, a gente sabe que a torcida do Cruzeiro, né, é muito coisa de organizada, mas isso acaba indo pra gente também. A gente pega uns certos ranços de alguns clubes, por exemplo, o Vasco. Eu não gosto do Vasco, não gosto do Vasco, tá? Nunca gostei. Então no Rio de Janeiro, não gosto do Vasco. O Fluminense eu não gosto por diversas razões, entre elas as questões de tapetão e tudo mais. Não tenho nada contra o Botafogo, tá? Particularmente. E eu não sou das pessoas que odeiam o Flamengo, que tem muita gente que odeia o Flamengo. Eu confesso que eu até acho o Flamengo divertido por, sim, o Flamengo fez o Atlético sofrer tanto, os atleticanos odeiam tanto o Flamengo, que eu até gosto um pouquinho do Flamengo. Então eu acho que se eu tivesse nascido no Rio, possivelmente eu seria Flamengo ou Botafogo, acho que até com uma tendência maior a Flamengo. Em São Paulo, definitivamente eu acho que o Corinthians não me gusta, tá? Não é um clube que me cativa. O Palmeiras, cara, também não sei, falta ali alguma coisa. Gosto do Santos, tá? Apesar de ter torcedor do Santos que ficou forçando uma rivalidade, falou merda pra caramba do Cruzeiro, eu acho o Santos um clube bem legal, tá? Assim, o Santos talvez seria o meu clube em São Paulo. O São Paulo também, né? São Paulo Futebol Clube também não é um clube que eu tenho nenhum ódio específico assim. Eles ganham muito do Cruzeiro, né? Isso é extremamente irritante. Mas, assim, em algumas oportunidades a gente foi bem feliz contra eles também, em Libertadores, né? Eliminando eles ali. Eu lembro de eliminação nos pênaltis, aquela de 2009 também. Então, eu acho que Santos ou São Paulo, mas com uma predileção pro Peixão, tá? O Santos é um clube que eu não tenho rancores, tá? E Rio Grande do Sul, que você perguntou, o Inter, Colorado, tá? Prefiro bem mais o Inter do que o Grêmio. Inclusive, quando eu fui a Porto Alegre, mais jovem lá, eu fui assistir jogo do Grêmio, lá na arena do Grêmio. Inclusive, achei a torcida do Grêmio bem fraquinha mesmo, tá? Mas, enfim, o estádio do Inter é bonito, eu gosto da camisa do Inter, é legal ali também. Enfim, o Colorado, eu acho que certamente seria a minha escolha. Indo para outros estados, Santa Catarina, cara, porra, sei lá, acho que o Avaí, assim, ressacada ali, um negócio meio, sei lá, acho que talvez Avaí. No Paraná, eu não sou fã de nenhum dos dois, mas, né, Atlético Paranaense e Coritiba, então eu iria de Paraná Clube, assim, ó, seria um alternativo, mas o Paraná Clube, a Gralha Azul. Passando pro Sudeste, aí o Espírito Santo, não tem conhecimento. Ali no miolo ali, Goiás, se fosse goiano, acho que o Goiás, eu gosto do Goiás, o Esmeraldino, é uma camisa bonita também. Indo lá pro Nordeste, cara, Bahia, tá? Eu sou mais Bahia do que Vitória. Ah, mas a torcida do Cruzeiro não sei o que, nem sei qual que é a ligação de organizada, mas eu sou mais Bahia do que o Vitória. Ceará e Fortaleza, eu sou mais Fortaleza. Deixa eu pensar em outros aqui. Lá no norte, né, tem Remo e o Paysandu. Eu sou mais Remo, tá? Até porque o Paysandu teve aquela Copa dos Campeões. Eu tomei um ódio do Paysandu. Aquela Copa dos Campeões de 2002, que a gente perdeu pra eles. Mas, porra, cara, Sport, eu acho que ali no Recife. Não, mentira, Sport não, Santa Cruz. Santa Cruz é o que eu acho mais da hora dos três ali, coitado, sempre ferrado, mas o Arruda lotado ali é um negócio absurdo, então eu acho que o Santinha, tá, seria a minha escolha. Enfim, mano, tô respondendo de forma meio aleatória, certamente tô esquecendo muitos clubes, muitos estados aí, mas basicamente seria isso, tá? Não tem muito critério, né? Eu sou meio doido. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço pra deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Estamos buscando aí 200 mil inscritos aqui no 6x1, né? Usa os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos e para fazer a sua pergunta para que eu responda na próxima edição do 6x1 Responde. Bom carnaval para vocês tudo, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera!